Oi, prazer, eu sou Nayara Lutherbach e esse canal é para compartilhar conhecimentos com vocês e um dos assuntos que eu vou falar é sobre inglês. E por isso o primeiro vídeo vai ser sobre o que você precisa saber antes de começar a estudar inglês. Primeira coisa que você precisa saber, você precisa definir qual é o seu objetivo, qual é o motivo de você estar estudando inglês. Essas dicas que eu vou dar aqui servem para qualquer idioma. São as coisas que você precisa saber antes de começar a estudar uma língua estrangeira. Existem várias coisas que podem ser o seu motivo para estudar inglês. Pode ser que você só precise fazer uma prova, pode ser que você queira melhorar o seu currículo, que você queira ter mais oportunidades de emprego, pode ser que você tenha um sonho de morar fora do Brasil ou de somente fazer viagens, ou sempre pode ser por um motivo de estudo, porque você precisa ler artigos em inglês ou precisa obter informações. A gente sabe que existem muitas informações na internet, muito mais informações em inglês, então acaba sendo uma vantagem você saber, porque é uma língua universal, então muito conhecimento é produzido na língua inglesa. E por que é importante você saber por que você quer aprender o inglês? Porque você saber quais são os seus objetivos vai nortear os seus estudos e você vai saber no que focar na hora que você for estudar. Aprender uma língua é uma coisa muito ampla. Por exemplo, só no inglês existem 470 mil palavras, em torno de 470 mil. A maioria dos outros idiomas tem mais palavras do que no inglês. Mas você não precisa saber todas as palavras daquela língua para ser fluente. Então, se você sabe de 3 a 4 mil palavras em inglês, você já pode ser fluente. Mas a fluência também envolve outras questões que eu não vou entrar em detalhes agora. Ou seja, você pode saber essas 4 mil palavras e ainda assim não ser fluente. Mas é possível ser fluente só com 4 mil palavras. Então, você sabendo o seu objetivo, você vai começar a pensar quais situações que eu vou precisar usar inglês. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem, você precisa saber o vocabulário que você vai utilizar, as frases que você vai utilizar em um aeroporto, em uma loja, no hotel, num restaurante. Ou se você vai trabalhar em outro país, então foque em aprender o vocabulário da sua área de trabalho. Porque, por exemplo, tem gente que começa a aprender inglês e pensa assim, eu vou aprender com filme, eu vou aprender com música. Mas às vezes o filme que você está assistindo não é sobre o assunto que você mais vai precisar usar. E aí você está aprendendo coisas que talvez não fossem tão necessárias, que você não vai precisar usar tanto assim no seu dia a dia. A terceira coisa que você precisa saber é que para você ter o domínio de um idioma, você precisa dominar 4 habilidades. No inglês a gente chama de listening, que é a escuta, a fala, que é o speaking, a leitura, que é o reading, e a escrita, que é o writing. Então, por exemplo, se você só quer um inglês instrumental, que é um inglês para poder você ler e escrever, seja para a escola, seja para vestibular, para concurso público ou para faculdade, enfim, geralmente nesses contextos só se precisa do inglês instrumental. Então você não precisa treinar o listening e o speaking se você só precisa do inglês instrumental. Tá, mas por que eu tô falando que existem 4 habilidades? É porque cada uma delas precisa ser praticada para que você domine. O que acontece muito é que muita gente vai estudar pelo um livro didático e fica só lendo e escrevendo, fazendo exercício, mas nunca pratica o ouvido, nunca pratica a fala, e aí essa pessoa nunca vai conseguir conversar com ninguém. Então, se um dos seus objetivos é saber conversar, falar fluentemente e entender as pessoas quando elas estiverem falando com você, você precisa treinar o seu listening, porque é uma atividade mecânica que você precisa fazer, praticar várias e várias vezes até você ficar bom naquilo. Ou seja, se você quer aprender as 4 habilidades, você tem que praticar todas essas habilidades, praticar o mesmo tempo para cada uma delas, ou então praticar mais tempo naquelas que você tem mais dificuldade. Quarta coisa, você precisa fazer curso para aprender? Não, o curso não é essencial, você pode estudar sozinho, desde que você saiba organizar os seus estudos e você tenha a disciplina de continuar estudando. E agora a pergunta inversa, só fazer o curso é o suficiente para eu aprender? Bom, o problema dos cursos de inglês é que normalmente eles são 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Existem aqueles que são intensivos, mas é muito mais difícil de encontrar. Então, o problema do curso não é o curso em si, mas é porque para você aprender o idioma, geralmente você precisa praticar
o máximo de vezes por semana que você puder. Então, só 2 vezes por semana acaba sendo pouco. Fazer o curso é muito bom, você vai ter uma ordem de estudo, vai ter algo para te guiar, você tá aprendendo tudo que é necessário, vai ter um prazo para terminar. Mas o negócio é que, normalmente, para poder você aprender um idioma com mais rapidez, se esse é o seu objetivo, aprender em poucos anos, o ideal é que você estude todos os dias, ou pelo menos o máximo de dias que você conseguir. Isso, inclusive, é o 5º tópico, que é quanto tempo e com que frequência estudar. Bom, eu já falei a frequência, que o ideal é que você estude todos os dias, ou pelo menos o máximo de dias que você conseguir estudar, e por quanto tempo. É complicado criar um novo hábito, então é bom que você tente estudar todos os dias, nem que você estude apenas 15 minutos todos os dias, é melhor do que você ficar um dia inteiro sem estudar nada. Mas eu diria que o ideal é que você estude de 30 minutos a 1 hora por dia, 15 minutos só mesmo se você não conseguir os 30 minutos a 1 hora. Mas eu vou deixar claro uma coisa, que quando eu falo estudar, eu tô falando de estar em contato com o inglês, que não é necessariamente esse estudo tradicional que a gente está acostumado, de sentar na cadeira e começar a escrever e anotar, sabe? Não, eu tô falando sobre você ter o contato com o inglês, você estar exposto, você ouvir, você ler, você, enfim, praticar também a sua fala e a sua escrita também. Então, isso é um estudo que não necessariamente precisa ser uma coisa cansativa, você pode tornar isso divertido, pode até fazer parte do seu entretenimento. Então, não fique achando que vai ser complicado, nossa, eu vou ter que estudar 1 hora ou 2 horas, ou se eu quiser aprender muito rápido. Não é tão difícil assim, porque o tempo que você vai precisar ficar estudando mesmo, de anotando, é a menor parte do tempo. A maior parte do tempo é só você estar exposto a coisas que contenham a língua inglesa. Agora, o 6º tópico é: preciso estudar gramática? A gramática, ela é o quê? Ela é a descrição de uma língua. Quando a gente aprende a nossa língua nativa, a gente não aprende gramática para aprender a nossa língua, a gente aprende só de ouvir e repetir. Ou seja, se você for aprender outra língua, você pode aprender da mesma forma, só ouvindo e repetindo. Mas isso não quer dizer que a gramática não seja uma ferramenta, algo que pode te ajudar a aprender mais rápido. Inclusive, nos próximos vídeos eu vou estar explicando coisas de inglês e eu vou citar coisas de gramática, porque dessa forma fica muito mais fácil de explicar para vocês. Por exemplo, a concordância do inglês é diferente da concordância do português, porque no português a gente precisa concordar artigo, adjetivo com substantivo, enquanto no inglês não. No inglês só o substantivo vai para o plural e o artigo e o adjetivo não vão. E outra coisa também, o adjetivo geralmente vem antes do substantivo. Você sabendo o que são cada uma dessas classes gramaticais, isso já te facilita na hora de eu te explicar. Você vendo isso num vídeo ou você lendo isso numa gramática, isso vai fazer com que você não precise perceber essas regras por si mesmo. Você já vai ter essas regras antes, então vai ser um pouco mais fácil e você vai cometer menos erros. Em qualquer curso que você for, eles vão te ensinar gramática. E se você quiser estudar sozinho, sem fazer curso, eu recomendo que você pegue uma gramática, um livro de gramática qualquer, ou se você não tiver, que você procure apostilas online grátis que tem na internet, porque assim você vai ter um guia para estudar, você vai ter todos os tópicos e aí você vai saber que você estudou todas as coisas que você precisa saber. E é interessante porque os livros de gramática de inglês, eles são voltados para brasileiros, ou seja, vão ser as coisas que os brasileiros têm mais dificuldade, as coisas que são mais diferentes do português e do inglês. Quando você for estudar, você não deve estudar só a gramática, mas a gramática, ela é um complemento, ela é mais uma coisa que você precisa estudar. Ela é a teoria. É a mesma coisa que você souber como fazer um exercício físico, mas você nunca fazer de fato, ou seja, não adianta nada. Então, não estude só a gramática, não foque o seu estudo somente nisso, mas você pode usar ela como uma ordem para o seu estudo e como uma fonte de consulta quando você tiver alguma dúvida. E agora a última coisa que você precisa saber antes de começar a estudar inglês é: saiba qual o nível que você está. Existem 3 níveis, o básico, o intermediário e o avançado. E eu vou explicar aqui rapidamente o que significa cada um deles. Uma pessoa que tem o nível básico, ela tem um vocabulário menor de até, no máximo, 1.500 palavras,
E ela só entende as pessoas quando elas falam bem pausadamente e ela também fala bem devagar. Então ela tem um speaking e um listening bem limitados. Já o intermediário, a pessoa já começa a entender mais, a ter mais facilidade de entender e de falar um pouco mais natural, ter uma fala um pouco mais natural, e essa pessoa já tem um vocabulário entre 1.500 palavras até 3.000 palavras, que a partir daí já começa o nível avançado. A pessoa com um nível intermediário, ela já começa a conseguir escrever textos simples, responder perguntas sobre quem é você, quais são os seus gostos, essas coisas. E agora, por último, o nível avançado são as pessoas que já conseguem falar sobre praticamente qualquer coisa e entender também 100% quando as pessoas falam. Só que existe uma diferença entre avançado e fluência, como eu falei lá no começo do vídeo. Eu me considero avançada, mas não fluente, porque fluência tem a ver com a fala, com a naturalidade com que você fala, a fluidez, né? A rapidez com que você fala. Então, essa é uma coisa que você precisa praticar, porque você pode saber se comunicar 100% com as pessoas no papel, escrevendo, digitando o texto, mas na hora de falar você fica um pouco nervoso, dá aquela travada, você precisa praticar mais a fala. Tem como você ser avançado e não ser fluente. A fluência, então, seria o último nível, entre aspas. Bom, esses foram os tópicos que eu quis trazer sobre as coisas que você precisa saber antes de começar a estudar inglês. E no próximo vídeo eu quero trazer para vocês como estudar inglês sozinho em casa, seja para complementar o curso que você faz, ou seja porque você não faz um curso e você quer estudar completamente sozinho. Uma coisa que eu fiz na maior parte do meu tempo estudando inglês, aprendendo inglês. Eu vou te dar umas dicas de fontes de estudos que você pode ter na sua casa, na internet, formas que você pode estudar e como você pode organizar os seus estudos. Por esse vídeo é só isso. Até o próximo vídeo.